Yuri, agora hora de entrevista importante aqui no 360, porque a gente volta a falar sobre o marco da segurança pública e para avaliar essa proposta, a gente vai conversar com o deputado federal Pedro Lucas, que é líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, e é lá que eles estão agora. Carol Rosito, a nossa repórter especialista em Congresso Nacional, está com o líder. Carol, eu peço então que você abra essa nossa entrevista. Já dou meu boa tarde para você e boa tarde também para o líder. Oi, Débora, boa tarde mais uma vez para vocês. Líder, obrigada pela presença do senhor. Débora, o deputado estava ainda nesse momento participando da reunião de líderes que o presidente Hugo Motta convocou na presença do relator, o deputado Guilherme Derrite, que está apresentando ao Colégio de Líderes os últimos detalhes, as mudanças que ele fez nesse parecer que foi divulgado agora há pouco, às 2 horas da tarde. Então, líder, começo lhe perguntando qual é o clima dentro dessa reunião, o senhor que acabou de sair de lá, qual que é a expectativa para a votação e o que ele está apresentando para os parlamentares, se esses pontos que foram alterados nesse parecer divulgado agora há pouco atende a maioria aqui dentro da Câmara. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão aqui nessa entrevista. Dizer que o debate é extensivo, é intensivo. O Derrite é o 5º relatório dele, mas isso não diminui nem um pouco o seu relatório. É o relatório possível. Acho que agora estamos prontos para votar aqui dentro do União Brasil. Vamos fazer uma reunião de bancada, mas vamos defender a votação no dia de hoje. São pontos que o governo, no texto original, pedia e que o Derrite, do relator Derrite, voltou, acatou a volta de parte do texto, a questão do fundo, a questão da Receita Federal. Enfim, eu acho que é um grande avanço. Quando eu cheguei aqui nessa casa, o grande lema é o bom texto, é aquele que é consenso de todos. Então a gente vai para o debate, claro, se puder aperfeiçoar ainda mais dentro do plenário, a gente vai lutar para isso. Vou convidar também o Yuri Pita para fazer perguntas aqui para o relator. Muito obrigado, Carol. Deputado, relator boa tarde. Deputado, perdão. Para o líder do União Brasil, deputado Pedro Lucas. Deputado, nessa toada do que o senhor está apontando, enfim, vai trabalhar ali para que esse texto seja aprovado aí na Câmara. Agora, a gente sabe, por se tratar, enfim, de uma questão tão polêmica, ainda tem como fazer avançar no Senado. Na sua avaliação, diante desse histórico que houve na Câmara, das idas e vindas, uma série de relatórios desse conflito e embate entre governo e oposição, seria o caso de também já começar a envolver o Senado Federal para esse debate? Ou melhor, fazer passar primeiro na Câmara, ver que texto que vai sair, depois deixar para governo e oposição no Senado tratarem disso? Lembrando que ainda tem a discussão também da PEC da Segurança Pública, que envolve inclusive um deputado do seu partido, o deputado Mendonça Filho. Olha, dizer que o presidente Hugo tem feito várias tratativas com o presidente Davi, eu creio que eles estão conversando a respeito disso. Eu sou o defensor de que a gente poderia ter apensado o texto do Danilo a esse texto que veio do Executivo. Não foi possível. O Derrite avançou no debate e a gente está aqui no dia de hoje pronto para votar o que foi possível. Essas conversas de 15 dias já precisa avançar. A gente não pode ficar só no debate. A gente precisa botar em plenário para votação. Mas há essa conversa de, passando na Câmara, aprovar imediatamente no Senado? Eu não vejo, mas eu vejo que há no sentido de abraçar o texto da Câmara e poder avançar no que for possível. E a gente está pronto, se tiver uma correção lá, de votar de imediato. Débora. Bom, líder, o senhor é líder do União Brasil aí na Câmara. Eu gostaria de saber, primeiro, como é que está a disposição do seu partido, da bancada como um todo, para aprovar esse projeto? E considerando as suas conversas, a reunião de líderes que o senhor estava participando, como é que está a disposição do PT para, de certa forma, depois dessas mudanças, também votar favoravelmente ao texto? É natural que o PT queria votar o texto que veio do Executivo, mas aqui é uma casa que deve legislar, não apenas carimbar o texto do Executivo. O Derrite, o relator Derrite, tem uma experiência e aqui a pauta da segurança, não só na minha bancada, como em outras bancadas, é um tema debatido durante o ano.
né? Temos coronéis dentro da nossa bancada, enfim. Então, assim, eu vou levar agora, acabar a reunião de líderes, eu vou levar o texto final para a bancada do União Brasil e vamos bater na tecla que a gente precisa votar no dia de hoje. Volto a repetir, 25% do nosso território é dominado por facções. Precisamos colocar esses chefes de facções direto no presídio federal. É isso que o texto traz. O texto traz não mais 40% da progressão da pena, e sim 70%. Agora, as pessoas que participam de facções vão ter que cumprir 70% das penas. São grandes evoluções, tipificações de crimes cometidos por essas facções. A sociedade não aguenta mais. O governador do Rio, Cláudio, está na reunião de líderes e pôde dar o exemplo do Rio de Janeiro, que é um estado que tem uma criminalidade muito grande, que ocorreu a maior operação de combate às facções criminosas. Yuri, temos outra pergunta, né? Temos sim, vou pedir para a Larissa Rodrigues se juntar a nós aqui nessa entrevista. Larissa, o líder do União Brasil, o deputado Pedro Lucas, te escuta. Líder, boa tarde. O senhor sabe que enquanto a Carol está aí perguntando para o senhor, a gente está daqui também conversando com outros líderes e parlamentares presentes nessa sessão, nessa reunião de líderes. E aí eu recebi algumas informações que eu queria entender do senhor. Primeiro, se de fato aconteceu e segundo, o porquê desse sentimento de mudança da semana passada para cá. Primeiro me falaram ali que o senhor e o deputado Aloysio Mendes tiveram um pequeno embate com o líder do governo, Lindenberg, que essa discussão foi um pouco acalorada, isso de fato aconteceu. E segundo, desde a semana passada, com aquele pedido dos governadores, a gente sentiu, a gente que acompanha o dia a dia aí da Câmara, do Congresso como um todo, que poderia ser que esse texto não fosse aprovado hoje. E hoje a gente recebe aí a informação de que não só a União Brasil, mas que o próprio PL, o PP, o PSD e os republicanos, obviamente, do presidente da Câmara, decidiram apoiar esse texto. O que mudou da semana passada para cá, para agora vocês quererem aprovar esse texto e essa quinta versão? Eu não vi a fala do deputado Aloysio Mendes, mas eu apenas rebati o líder Lindenberg que ele estava com o texto antigo. O texto novo, apresentado pelo DERIT às 14 horas, atendeu grande parte do texto original do governo. A questão, volto a repetir, da Receita Federal, a questão do Fundo Nacional de Segurança. Eu não vejo a questão apartidária no texto pelo lado do Lindenberg. A gente precisa despolitizar esse debate e avançar no combate às facções criminosas. Então, aqui, hoje eu estive com o relator DERIT, com o presidente Hugo, que tem feito gestos e mais gestos para que a gente possa aprovar. A pauta de segurança é latente e o presidente Hugo tem feito um esforço gigantesco para pautar projetos nesse sentido. Hoje a gente precisa aprovar esse marco que é tão importante, nunca teve uma legislação tão rígida e a gente precisa combater essas facções. Temos mais uma pergunta do estúdio? Temos sim, Carol. Agora eu vou chamar o Pedro Venceslau. Líder, bem rapidamente, duas perguntas em uma. Primeiro, a equiparação entre terrorismo e facção é uma página virada? Segundo, o governo ainda considera que o projeto atual, o quinto texto, descapitaliza a Polícia Federal e pode causar caos jurídico. Qual a sua leitura sobre isso? Primeiro, não há essa questão da Polícia Federal, há um equívoco. O DERIT voltou com o texto original que atende bem o governo, atende até... Foi chamado pelo Ministério da Fazenda, a questão do fundo. Com a questão do terrorismo, o PL, o líder Sócrates, apresentou um destaque. Nós apoiamos o destaque do líder Sócrates. E aí o debate vai acontecer dentro daquele plenário ali para que a gente combata as facções. Só para a gente encerrar rapidamente, o senhor disse que vai se reunir ainda com a bancada, né? O senhor como líder do União, vai haver algum tipo de orientação em relação à votação de logo mais? A gente vai botar a questão do destaque do PL e vamos avançar. Esse texto apresentado pelo relator DERIT é mais duro do que o projeto do terrorismo. As penas são mais duras e tem muitos avanços do qual o texto do Danilo não tinha, mas eu sou a favor do apensamento. Fui derrotado por vários líderes.
relator não deve apresentar um novo texto, um sexto parecer. Eventuais mudanças vão ser discutidas, então, dentro do plenário? Chegou a hora de votar e qualquer mudança é lá dentro. Ok, obrigada. Agradeço muitíssimo a presença do senhor. Obrigada. Volto aos estúdios. Muito obrigado. Carol Rosito trouxe conosco aqui o líder da bancada do União Brasil na Câmara, o deputado Pedro Lucas, a quem agradecemos aqui pela participação. Bom trabalho, bom dia de plenário aí na Câmara, que vai ser um daqueles dias animados, não é isso, Débora? É isso. Obrigada, deputado, e obrigada, Carol Rosito. E um agradecimento especial também à nossa analista Isabel Mega, que foi quem viabilizou essa entrevista.